Muito bem, eu estou gravando via OBS, tá? Porque aqui não está disponível para gravar. Curioso. Vamos dar continuidade ao assunto da última aula. O que nós vimos? Nós vimos a adoção da carga de trabalho, que é fundamental para um projeto de fundações profundas. E o que é a carga de trabalho? Carga de trabalho é a carga que eu posso aplicar na estaca, de tal maneira que ela seja uma carga que atenda a questão da resistência estrutural da estaca, ou seja, eu não posso colocar na estaca uma carga maior do que a sua resistência estrutural admissível. E outra coisa que tem que contemplar é o seguinte: a capacidade de carga do solo, né? Que é dada por resistência lateral mais resistência de ponta. Então, eu coloco as minhas duas mãos aqui envolvendo esse elemento aqui que eu estou usando para como estaca aqui, como exemplo de estaca. Eu coloco aqui, então, as minhas mãos como sendo o solo, tá? Então, representando o solo. Então, aqui as minhas duas mãos fornecem resistência lateral e resistência de ponta. A carga que eu posso aplicar na estaca também tem que atender esse critério. Qual é esse critério? Resistência lateral mais resistência de ponta é a capacidade de carga do solo, R. Eu pego esse valor e divido por 2, é a capacidade de carga admissível do solo. Então, duas questões, ou seja, dois aspectos. Um é resistência estrutural admissível, eu tenho que atender esse critério, e o outro é a capacidade de carga admissível do terreno, tá? Para quê? Para adotar a minha carga de trabalho. De tal maneira que a carga de trabalho vai ser o menor dos dois valores. Nós fizemos um exercício, o primeiro exemplo foi para uma estaca pré-moldada de concreto. Nós vamos iniciar a aula de hoje já com um segundo exemplo, só que agora vamos tomar como exemplo uma estaca hélice. Vamos ver aqui. Então, exemplo 2. Calcule o número necessário de estacas para a condição descrita abaixo. Carga no pilar, 160 toneladas, que é igual a 1.600 kN. Estaca hélice contínua com 30 centímetros de diâmetro. Comprimento 27 metros no perfil mostrado no exercício 1. Então, o perfil mostrado no exercício 1 é esse que está aqui. No caso anterior, né, do exercício 1, nós fizemos análise da estaca pré-moldada com 22 metros. No nosso caso agora, a nossa estaca hélice vai avançar até os 27. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27 metros. Está aqui. Tá? 27 metros. Muito bem. Então, chegando aí nessa profundidade, vai desenvolver uma resistência lateral de 867 kN e uma resistência de ponta de 279.
Então, que o solo oferece para esse comprimento que está aqui. Vou dizer uma coisa, essas duas informações aqui vocês vão aprender a calcular ainda, tá? Com base em informações das sondagens. Então, eu vou usar as informações das sondagens. Olha, os tipos de solo e os números de golpes do SPT, tá? Que nós aprendemos lá atrás, antes do recesso. E a geometria da estaca vai entrar nesse cálculo de resistência lateral e resistência de ponta. Daqui a pouco mais a gente vai entrar nesse assunto. Tá? Então, nesse exemplo, eu estou dando aqui de graça esses valores. Então, as informações estão aqui e eu quero calcular o número necessário de estacas. Com essas informações, será possível a adoção da carga de trabalho para justamente responder a questão. Tá? Então, vamos agora migrar para o Excel. Deixa eu parar aqui a apresentação. E vamos, então, migrar para o Excel. Eu vou abrir o mesmo arquivo que nós desenvolvemos na última aula, porque, inclusive, a gente pode aproveitar aquela tabelinha para fazer os nossos cálculos de hoje. Ok? Então, essa tabelinha aqui, ó, foi feita na aula passada, planilha 1, eu vou chamar de X1, exemplo 1, tá? Aí eu vou criar uma nova aqui, ó, e vou chamar de X2, exemplo 2. Do exemplo 1, a gente pode aproveitar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar isso aqui, vou colar e vou modificar as informações de acordo com esse novo exercício. Então, eu vou copio, colo. Tá? Tirar aqui as linhas de grade para não atrapalhar. Cálculo do número necessário de estacas para um pilar. No caso, o pilar desse exercício continua sendo esse de 1.600 kN, que é o quê? 160 toneladas. Fica mais, assim, fica melhor para vocês terem noção da carga. 160 toneladas. Resistência lateral e resistência de ponta. Isso aqui a gente vai ter que modificar. Estaca, não é pré-moldada de concreto, é uma estaca hélice contínua. Então, vamos ter que modificar. Diâmetro terá que ser modificado. Resistência estrutural, essa aqui era da estaca pré-moldada de concreto com 26 centímetros. Então, vamos ter que modificar também. Aí, capacidade de carga geotécnica, isso aqui é calculado, não precisa de mexer. Fator de segurança é 2 mesmo. A capacidade de carga geotécnica, uma coisa só que nós vamos ter que mexer aqui nessa história. Na verdade, tem que mexer sim. Porque o que acontece? Prestem atenção. A estaca hélice, ela é executada daquela maneira que eu mostrei na última aula. Na penúltima aula. Você entra com entrada helicoidal. Deixa eu colocar aqui. Você entra com entrada helicoidal, né? Avança, e aí você vai, depois que você chegou na profundidade de projeto, o que acontece? Você vai iniciar a concretagem da estaca. Nesse trado helicoidal, na pontinha tem uma tampinha, tá?
Porque como que é a hélice? Tem uma hélice em torno de um tubo central onde vai ser injetado o concreto, né? Então, essa tampinha é justamente para não entrar solo nesse tubo central. Aí, antes um pouquinho de começar a injeção de concreto, os operários costumam levantar um pouquinho o trado helicoidal para iniciar essa concretagem. E com isso, a resistência na ponta da estaca fica prejudicada. Isso é um erro executivo, mas que costuma ser realizado, é frequente, tá certo? É um erro executivo frequente. O que é o certo? O certo é preencher o tubo todo com concreto, tá? Esse concreto sob pressão, aí você abre a tampinha aqui na ponta e inicia a concretagem sob pressão. Mas, como muita gente tem feito estaca hélice de uma maneira inadequada, o que acontece? Um projetista ele costuma desprezar a resistência de ponta. Tá? Desprezar a resistência de ponta. Então, nós vamos fazer isso. Nós não vamos levar em consideração a resistência de ponta pensando no pior. Tá? É o que eu faço. É o que eu faço em projeto. Eu penso na pior situação. Então, a nossa capacidade de carga vai ficar simplesmente igual à resistência lateral. Resistência de ponta será desprezada. Tudo bem, gente? Então, ó, capacidade de carga geotécnica, ela vai ser simplesmente igual à resistência lateral que vai entrar aqui em cima, tá? Só isso. Fator de segurança 2, capacidade de carga geotécnica é a capacidade de carga dividido por 2. Carga de trabalho vai ser o menor valor entre a capacidade de carga geotécnica admissível e a resistência estrutural admissível, e o número de estacas vai ser calculado automaticamente. Então, aqui, nesse intervalo, não vou mexer em nada. Agora, eu só vou preencher aqui, ó, resistência lateral. Qual foi o valor fornecido? 867. 867. Vou colocar aqui, ó, 867. Resistência de ponta. 279. Vou colocar aqui só para constar, porque ela não vai servir para a gente, né? Não vai ser usada. 279. Tipo de estaca. Hélice contínua. Tá? Diâmetro, 30 centímetros. Agora vem um passo que nós não precisamos, nós não fizemos na última aula. Na última aula, como que a gente pegou a resistência estrutural da estaca? Nós pegamos com base numa tabelinha, tá? Numa tabelinha. Agora não, agora nós vamos calcular a resistência estrutural para a hélice. E eu falei isso na última aula, que para a hélice, a resistência estrutural é calculada simplesmente da seguinte maneira. Ó. Vou colocar aqui no Excel. Resistência estrutural admissível. Ó. É a tensão que eu posso aplicar no concreto vezes a área da seção transversal da estaca. E essa tensão que eu posso aplicar no concreto é de 6 MPa, segundo a norma, se eu tiver prova de carga nas minhas estacas. Se eu não tiver prova de carga, é 5 MPa. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre prova de carga, o que é a prova de carga. Mas vamos considerar uma tensão de 6 MPa. Então, ó,
Deixa eu escrever aqui para ficar claro. Tensão admissível no concreto igual a 6 megapascals, MPa. 6 MPa é igual a 6.000 quilopascals, tá? 6.000 kPa. Essa é a tensão que eu posso aplicar no concreto. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, ó, calcular essa resistência estrutural. Igual. Tensão que eu posso aplicar no concreto, 6.000 kPa. Vou multiplicar pela área. πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, vezes π, escrevo π, abro parênteses, fecho parênteses, vezes o raio da estaca. A estaca tem 30 centímetros de diâmetro, então o raio é de 15 centímetros. Claro que eu tenho que entrar com ele aqui em metros. Então, eu coloco aqui, ó, ponto 15, tá? 0,15 metros elevado ao quadrado. πr ao quadrado. Vocês entenderam, gente? Pode repetir, prof? Posso. A tensão que eu posso aplicar no concreto é 6.000 kPa. kPa é o quê? Quilonewton por metro quadrado. Se eu multiplicar pela área, que vai ficar em metro quadrado, vai dar o resultado da resistência estrutural admissível em quilonewtons, certo? Que é o que eu quero. Então, está aqui, ó, 6.000 kPa vezes a área. Qual é a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, π, o raio é 15 centímetros da estaca, ou seja, 0,15 metros. Chapeuzinho 2, ou seja, estou elevando ao quadrado. Então, aqui está prontinha a minha fórmula. Aí eu dou Enter aqui, ó. Qual é a resistência estrutural dessa estaca? 424 quilonewtons. Vou reduzir aqui o número de casas, ó. Reduzir o número de casas. 424. Aí o que acontece? A capacidade de carga geotécnica, essa que está aqui, ó, é igual à resistência lateral, que está aqui em cima, ó, 867. 867. Justamente por causa daquele problema executivo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Nós estamos admitindo que a resistência lateral é igual à capacidade de carga geotécnica. Fator de segurança 2. Então, se eu pego 867 e divido por 2, dá a capacidade de carga admissível. Tem amarelo aqui, ó. 433,5. Agora, qual é a maior? 433,5, que é um critério, que é o do solo, ou 424, que é o outro critério, que é da estaca. Bom, o menor valor é 424. Então, nesse caso, eu vou usar como carga de trabalho 424. Tá? É o menor valor entre resistência estrutural admissível, vou colocar aqui, ó,
com asterisco, né? Resistência estrutural admissível, capacidade de carga geotécnica admissível. O outro asterisco aqui. Tá aqui a minha carga de trabalho. Vocês entenderam isso, gente? Tudo bem? Professor, minha carga de trabalho tá parecendo falso. Não consigo botar isso daí que deu no seu. Falso? Eu porque você... Deixa eu mostrar para você o que tem aqui. Ó. Vou deletar, vou fazer de novo, tá? É porque, olha só, vou fazer aqui de novo. Ó. Função. Se. O teste lógico. Ó. Se esse valor aqui for menor do que este que está aqui, tá? O que vai acontecer? Qual vai ser a carga de trabalho? O menor dos dois, que é esse aqui, né? E se falso? Se falso vai ser o outro, né? Que é a capacidade de carga geotécnica. Tá certo? Aí, ok. Deu certo agora? Deu. Beleza, então, olha só. Aí o número de estacas já está calculado aqui. Ó. O que é o número de estacas? É a carga no pilar, vezes um pequeno acréscimo de 5%, dividido pela carga de trabalho, que é justamente esse valor aqui, 424. Então, esse dá um número quebrado, que arredondado para cima, fica igual a 4 estacas. 4 estacas, então, para esse pilar de 160 toneladas. Vejam a diferença desse cálculo de hoje para o cálculo que nós fizemos na última sexta-feira. Nesse caso, como eu pude usar a resistência estrutural da estaca como carga de trabalho, eu estou usando sua capacidade plena, ou seja, a estaca não está sendo subutilizada. Isso é bom, né? Eu estou usando a resistência estrutural plena da estaca. Então, eu tenho a minha carga de trabalho máxima e, com isso, um número mínimo de estacas. Na aula passada, o que acontecia? Qual foi a minha carga de trabalho? A minha carga de trabalho foi a capacidade de carga geotécnica, mas a estrutural era 700. Tá? Então, eu fiquei com a estaca subutilizada e, com isso, o número de estacas ficou um número mais elevado do que eu gostaria. A estaca está subutilizada. Nesse caso aqui, a hélice, eu consigo avançar até os 27 metros para desenvolver uma capacidade de carga geotécnica superior à resistência estrutural. Olha a diferença. Tá? Então, avançando até os 27 metros, a minha capacidade de carga geotécnica admissível é maior do que a estrutural. Então, eu posso usar a resistência estrutural plena da estaca. Na aula passada, eu não conseguia, por um problema executivo. A estaca cravada, pré-moldada, chega aos 22 metros lá naquela sondagem, naquele perfil que eu mostrei para vocês, ela não consegue avançar mais. Então, por isso que a carga de trabalho ficou limitada. Vocês entenderam, gente? Tá? Então, ó, como que seria um bloco de 4 estacas hélice de 30?
hélice de 30, um bloquinho de 4 estacas. O centro do pilar, então está aqui o pilar, né? Isso aqui implanta, lógico. Ok? Aqui está o centro do pilar. Do centro do pilar eu vou marcar as minhas estacas. Qual é o espaçamento que eu preciso? Qual é o espaçamento que eu preciso? Eu disse na última aula que geralmente a gente usa 2,5 vezes o diâmetro da estaca. 2 vezes e meio o diâmetro, que é 30, né? Então eu preciso de um espaçamento mínimo de 75 centímetros. Aqui eu estou usando 80. Porque se eu estivesse usando 75, para marcar as estacas a partir do centro do pilar, eu teria que dividir 75 por 2, aí daria 37,5 para cada lado. Fica um número quebrado, ruim, para marcação lá no campo, para materialização disso aqui no campo. Então, é interessante arredondar para 80 centímetros, fica 40 para cada lado, fica um bloquinho bonitinho, agradável. Tá? Então, aqui são as minhas estacas. É claro que a transmissão da carga do pilar, transferência da carga do pilar para as estacas, vai acontecer via o bloco. O bloco não está desenhado aqui, mas eu posso, por exemplo, fazer um desenhozinho aqui para ilustrar o bloco. No caso aqui, eu teria que deixar um sobreposto ao outro. Aí. Ué. Ficou para trás. Bom, vocês entenderam, né? Fica assim um bloquinho. Tudo bem, gente? Geralmente, essa distância aqui da face da estaca para a face do bloco, vocês, professor, estou interessado, quero saber. 15 centímetros, geralmente, tá? Alguma dúvida aí? Bom, se não há dúvida, vamos continuar. Pode seguir, professor. Beleza. Vamos fazer um negócio mais interessante agora. Nós fizemos uma análise para um determinado pilar. Agora nós vamos fazer para uma obra, tá? Vamos calcular o número necessário de estacas para uma obra. E vamos pegar esse último exemplo aí como base, esse das estacas hélice. Então, olha só, hein? Exemplo 3. Calcule o número de estacas por pilar para a obra mostrada abaixo.
com a situação descrita no exercício 2. Então, Acho que está cortando, professor. estão me ouvindo? Está cortando? Tá normal? Como é que está? Estava até cortando um pouco. Voltou ao normal? Agora está contínuo? Gente, não sei vocês, mas eu não tô conseguindo ver o slide, não. Slide? Será que eu não compartilhei? Professor, você está meio congelado na tela. Deixa eu... Está travando e não está compartilhando. Travando e não está... Prof, talvez se você desligar a sua câmera, sua internet melhora um pouco. Agora está compartilhando, não está? Ou não? Deixa eu fechar minha câmera aqui. Como está agora? Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Melhorou aí? Eu estou com uma instabilidade na minha internet aqui. Não, eu não estou apresentando ainda não. Estou Melhorou. aguardando só um instantinho aqui para a gente estabilizar para voltar a apresentar, tá bom? Vai me dando feedback, por favor. Vocês podem, por favor, falar, tá? Ah, professor, não tá legal, tá travando. Porque às vezes eu não enxergo o chat. Então, eu vou compartilhar a tela agora, do PowerPoint. Estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Ótimo. Então, aqui eu tenho uma planta com 15 pilares, tá vendo? 15 pilares. E cada pilar tem uma carga vertical que está descrita aqui nessa tabelinha. Beleza? Então, as cargas todas estão aqui. A sondagem que foi feita para esse terreno é aquela que eu mostrei anteriormente, tá? Então, tá aqui, ó, SP1, SP2 e SP3, 3 furos de sondagem. A planta de locação dos furos justamente naquela planta de locação dos pilares, estão colocados aqui os furos. Ó. Apresentam-se os furos aqui, tá? Os furos de sondagem.
Então, a solução aqui que nós vamos usar nesse exercício é a que nós acabamos de estudar, estacas hélice. Só que agora vamos calcular para 15 pilares. Nós fizemos o cálculo para o pilar P1, 1.600 kN, vamos fazer para os outros. Ok? Ok. Maravilha. Então, agora eu vou voltar para o Excel para a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a minha imagem. Vamos ver se vai travar ou não. Acho que não vai causar problema. Vamos lá. Tá travando? Tá tudo bem? Tá ok, professor. Beleza. Vamos voltar para o Excel. Então, vamos colocar aqui assim, ó, uma nova planilha, exercício 3. Exercício 3. Vamos tirar as linhas de grade. E aqui eu vou escrever assim, ó, projeto de fundações em estacas hélice com 30 centímetros de diâmetro. Com 30 centímetros de diâmetro. A chave para o cálculo é a carga de trabalho. Carga de trabalho. Em quilonewtons. Qual foi a carga de trabalho que nós encontramos agora há pouco? Deixa eu voltar na planilha. 424. 424. Isso, 424. O que é 424 quilonewtons? É 42,4 toneladas. Ou seja, cerca de 42 toneladas. Tá? Para cada estaca. Agora a gente vai aqui, ó, nós queremos fazer uma planta, então nós vamos colocar as informações dos pilares. Pilar. Aí vem P1, P2, P3. O Excel ele é inteligente e eu sou preguiçoso. Então eu vou pegar e vou arrastar isso aqui e vou até P15. Aí eu mando centralizar esse troço. Vou mandar centralizar aqui já uma galerinha, para ficar bonitinho. Então, eu tenho 15 pilares. Aí, aqui eu vou entrar com a carga. Em quilonewtons. E com essas informações, será possível calcular o número de estacas, N. Certo? Aí eu vou lá no PowerPoint e vou dar um Ctrl C nessas cargas aqui, ó, e vou colar aqui, tá? Vou pegar lá. E vou colar aqui, ó, as cargas.
Aí eu mostrei para vocês que o cálculo do número de estacas por pilar é feito com aquela equação básica, assim, ó. Carga do pilar vezes 1,05 dividido pela carga de trabalho, que é essa 424 aqui, que é a chave para o nosso cálculo. Só que tem que arredondar para cima, tá? O valor do número de estacas. Aí eu venho aqui, ó. Já digitaram as cargas? Posso prosseguir? Peraí. Aqui foi. Então vamos agora colocar essa equação aqui, ó. Vem função, ó. Função. Você vai usar essa função arredondar ponto para ponto cima. É essa função que vocês vão procurar aqui, ó. Aqui já está disponível, porque eu tenho usado essa função, né? Mas se vocês não encontrarem aqui na sua listinha, vem aqui e digita, ó, arredondar. Arredondar. Para buscar a função que você quer, né? Eu quero arredondar para cima. Vou colocar só arredondar. Ó. Aí apresenta aqui, ó, arredondar para baixo, arredondar para cima, arredondar múltiplo, enfim. Um monte aqui. Aí eu venho aqui, ó, arredondar ponto para ponto cima. Ok. Qual é o valor que eu quero que apareça aqui? É justamente esse cálculo. Então, é a carga no pilar, P, vezes 1,05, dividido pela carga de trabalho, 424. Esse 424 vai ser um valor fixo para todo mundo. Então, eu vou usar a mesma carga de trabalho. Eu vou pegar aqui essa célula B3 e vou dar um F4 nela para aparecerem aqui os cifrões e fixar a célula. Pronto. Olha o resultado aqui, ó, 3,9622. Isso vai ter que ser arredondado para um número inteiro. Então, eu coloco aqui, ó, número de dígitos. Esse aqui é o número de dígitos após a vírgula, 0, né? Então, vai arredondar para cima para o número inteiro igual a 4. Tudo bem? Professor, você pode repetir como que faz depois do 1,05? 1,05 aqui, ó. Você chega aqui, coloca a barrinha, né, para dividir, e você está dividido pela carga de trabalho. Essa célula vai ser uma célula fixa, então você pode marcar aqui, ó. Eu marquei, tá vendo? A B3. Aí lá em cima no teclado tem assim ESC, F1, F2, F3, F4. Aperta o F4 que automaticamente aparecem os cifrões. Se isso não acontecer, você pode escrever o cifrão aqui, B cifrão 3, que vai dar no mesmo. Tá bom? Obrigada. Tem que fazer isso porque depois quando eu for arrastar aqui, ele vai entender que esse B3 vai continuar B3. Se você não fizer isso, ele vai alterar, né? Aí vai dar um erro de cálculo. Ok. 4 estacas para o pilar P1. Bom, isso não é novidade para a gente. Nós já tínhamos calculado isso. Nosso bloquinho de 4 estacas aqui para o pilar de 1.600 kN.
Agora vamos fazer para os outros, ó. Aí eu chego aqui, arrasto e tenho os outros números. Está pronto aqui, então, o cálculo do número de estacas por pilar para essa carga de trabalho de 424 quilonewtons. Olha só, então, o que você tinha era esta planta aqui, ó. Era esta planta aqui, isso aqui que você tinha. E agora, com o número de estacas, você vai distribuir esse número de estacas para os pilares, né? Então, P1, 4, P2, 6 e tal. Então, você pode pegar e fazer isso no AutoCAD, tranquilamente, facilmente. Tá? E aí, fica com uma planta assim, ó. Vou colocar a plantinha menor aqui, a original, e vou colocar aqui com as estacas. P1, 4 estacas, P2, 6 estacas, P3, 4, P4, 8, P5, 10 estacas, P6, 8, tá vendo? P7, aqui, 11 estacas. É isso? Ó, 11 estacas, P7. P8, que é o bloco do posto do elevador. O bloco do posto do elevador ele é um bloco em U. Diferente, né? Então, ele não é retangular, bonitinho assim. Ele tem uma geometria diferente. É um pilar em formato de U. E aí são 20 estacas. Tem uma configuração diferente nesse bloco, tá? Ele é um bloco peculiar. Depois eu vou mostrar para vocês por que ele tem essa geometria aqui. P9, 11 estacas, P10, 8, P11, e aí vai, né? Esse prédio que está aqui, ele está com uma simetria de cargas. Então, se você olhar o lado esquerdo aqui e o lado direito, estão simétricos os blocos todos aqui. Beleza? Entenderam? Sim. Ótimo. Se a gente observar esses blocos de perto, tá? A geometria deles, o modelo de cada um dos blocos, eles estão aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês enxergarem melhor. Ó, para P1, P3, P13 e P15, quais são eles? Ó? P1, P3, P13 e P15, 4 estacas, aquele bloquinho que eu já mostrei para vocês. Bloco de 6 estacas, para P2 e P14, são esses aqui, ó, P2, P14. A distância, o espaçamento entre estacas calculado foi de 75 centímetros, ou seja, 2,5 vezes o diâmetro da estaca. Então, está aqui, ó, 75, 75. Aqui, 80. O motivo você já sabe. Por que eu arredondei para 80. Tá? Então, porque as estacas são marcadas a partir do centro do pilar.
para evitar um número quebrado aqui, eu tive que arredondar para 80. Já foi falado isso. Agora, bloco de 8 estacas, P4, P6, P10 e P12. P4, P6, P10 e P12. 8 estacas. Geralmente a geometria do bloco de 8 é essa que está aqui, tá? Pode ser diferente. Poderia ser assim, ó, 4 e 4. Poderia ser. Mas essa aqui é uma distribuição melhor, tá? Para o bloco. Aí vem, ó. Essas estacas aqui, ó, esse espaçamento de 40, 40, 40, 40, está atendendo, né? Porque o mínimo é 75, a gente está usando 80 entre estacas. E 40 é para não usar um número quebrado de 37,5. Então, a gente está usando 40. Agora, olha só esse espaçamento aqui, ó. 65, 65, 1,30 m. 1,30 m está tudo bem, beleza. Agora, por que 65? Porque, ó, se eu usar 65, a distância entre essa estaca e essa estaca que está aqui, ó, de centro a centro, essa distância, fica ligeiramente maior do que 75. Essa distânciazinha que está aqui, ó. Fica ligeiramente maior do que 75. Então, 40 aqui, 65 aqui, tira a hipotenusa desse triângulo com catetos 40 e 65, dá um valor aqui, ó, na diagonal, um pouquinho maior do que 75. Então, tá perfeito, tá beleza o seu bloco. Entendido, gente? Sim, sim. Bloco para P5 e P11. 3, 6, 10 estacas, né? 10 estacas. Mesma situação, né? É bem parecido com um bloquinho de 8 estacas, só que eu tenho mais uma estaca aqui e outra estaca aqui em cima, aí forma um bloquinho de 10. Tá? Geralmente o bloquinho de 10 tem essa configuração. Bloquinho com 11, aí eu uso 4 aqui e 3 no meio. Tem um bloquinho com 11 estacas. E é aquela ideia, né? 40, 40, 40, 65 aqui. Agora, o bloco mais diferente de todos é o bloco do poço do elevador, que tem um pilar em formato de U. Primeira coisa que você tem que fazer para marcar essas estacas aqui é descobrir o centro de carga desse bloco. Tá? Tem que ser coincidente com o centro de carga do pilar. Então, como que você descobre o centro de carga do pilar em U? Você sabe fazer isso? Tem que usar umas fórmulas, acho que lá de sistemas 1, né? É para achar igual o centro de gravidade para calcular a inércia, né? Lá em sistemas 1 que tá as fórmulas. Deixa eu ter que pegar meu caderno aqui. Mas eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para facilitar a vida. Porque tem que marcar esse centro de carga. Então, a primeira coisa é marcar esse centro de carga e, a partir daí, marca as estacas. Mas a gente daqui a pouco faz isso, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. O fato é que eu poderia marcar essas estacas não com esse espaçamento todo que está aqui. Tá vendo? Que tem 2,5 metros aqui entre as linhas B e C de estacas. 2,5 metros. Teoricamente, vocês poderiam pensar assim, professor,
Então, um espaçamento muito grande aqui. Eu poderia... essa parte que está aqui de baixo, as linhas C, B e D, poderiam estar bem mais próximas das linhas A e B, né? Mas esse afastamento é por quê? É interessante tirar as estacas do fundo do poço do elevador. Olha só como é que é a situação. O poço do elevador, ele vai entrar aqui, porque aqui vai ter todo um sistema para o elevador, um amortecimento, enfim. Tem um poço do elevador que vai entrar aqui, ó, 1,60 m, por exemplo, para cá para baixo. Tá certo? Então, se eu colocar essas estacas mais juntinhas aqui, ó, mais próximas, eu teria que fazer um bloco aqui para baixo, tá certo? Com uma escavação maior. Agora, com essa geometria que está aqui, eu posso executar um bloco de estacas de um lado, outro bloco de estacas do outro, e colocar o poço como se ele tivesse pendurado nesses dois blocos, transferindo carga aqui para esses dois blocos, tá? Eu posso passar uma viga, justamente aqui assim, onde tem a caixa do poço, transferindo carga para esses dois blocos de estaca. Então, esse aqui é um corte, está aqui mostrando o P5, o P11 e o P8, uma situação bem peculiar. Entendido? Então, para reduzir problema de escavação, porque a escavação, muitas vezes, para fazer um bloco desse, se eu tivesse que escavar mais, por exemplo, eu teria, eventualmente, que rebaixar o lençol da água. Então, já envolve um certo transtorno aí. Então, esse aí é um pulo do gato para reduzir a profundidade de escavação. Agora, como que eu marco essas estacas? Como eu disse anteriormente, a distância da face da estaca para a face do bloco tem que ser maior do que 15 centímetros. Então, essa distância aqui, estou adotando 32,5. Vou aumentar aqui o zoom. 32,5. Por quê? Qual é o raio da estaca? O raio da estaca é 15. Mais 15 daria o quê? 30 centímetros. Poderia usar 30 centímetros? Poderia, mas aí esse número aqui ia ficar quebrado, não ia ficar 125, tá? Então, para ficar 125 bonitinho aqui, eu usei 32,5, aí fica um número bonitinho aqui, múltiplo de 5, belezinha. E atendo aqui a espaçamento entre a face da estaca e a face do bloco superior a 30. Superior a 15, desculpe. Então, fica um pouquinho mais do que 15 centímetros entre a face da estaca e a face do bloco. Aqui, ó, face da estaca e face do bloco. Tá? Isso é um artifício de projeto que facilita muito a execução. Agora, deixa eu passar para vocês a maneira, o que vocês têm que fazer, o procedimento para calcular esse centro de carga que vocês viram em outra disciplina. Vamos rever aqui. Deixa eu ver aqui, vou pegar... Vamos para o Excel, que vai ser mais fácil de fazer isso aqui, para demonstrar isso aqui, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos migrar para o Excel. Essa figura eu vou cortar, vou dar um foco aqui no P8. O que vocês vão fazer, gente? Basicamente, você vai pegar esse U que está aqui e vai dividir em áreas. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Então, eu vou dividir em 3 áreas. Vou colocar aqui uma imagenzinha.
Então, eu posso pegar uma área 1 aqui, certo? Área 1. Uma área 2. É a mesma coisa, mas vamos colocar aqui um tomzinho vermelho. E uma área 3. Posso escolher essas 3 áreas aqui. Então, essas 3 áreas que estão aqui, né? Uma azul, uma amarela e uma vermelha, tá? 3 áreas. Aí eu escolho um sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Então, vou colocar aqui uma setinha. Eu posso escolher a origem do sistema em qualquer lugar. Vou colocar aqui na extremidade do bloco uma setinha aqui, tá? E uma outra setinha vertical. Com eixos, então, X e Y. Aí, gente, o que é necessário para descobrir o centro de carga que está aqui? Eu vou pegar o centro geométrico de cada uma dessas áreas, os valores X e Y desses centros, tá? Então, área 1, qual vai ser o valor de X1? Tem que pegar aqui, ó, da minha referência até o centro da área 1, vou colocar aqui um pontinho aqui só para a gente usar. Ó, digamos que o centro está aqui. Tá? O centro da área 1. Aí eu vou ter o centro da área 2 e o centro da área 3. Cada centro desse que está aqui vai ter, então, uma coordenada X e uma coordenada Y. Entenderam? Então, eu posso fazer aqui, ó, área 1, 2 e 3. Discriminei as 3 aqui, ó. Tá? Cada uma dessas áreas vai ter um valor em metros quadrados. Então, um determinado valor correspondente em metros quadrados. Aí eu entro com os valores aqui. Calculo essas áreas. Tá? Cada área dessa, o centro de cada área dessa vai ter uma coordenada X e Y. Aqui eu não preciso. Vamos deixar aqui assim. Cada uma X e Y. Aqui eu vou calcular o valor de cada área vezes X. Área vezes X. Tá? E aqui o valor de cada área vezes Y. Então, eu peguei aqui os valores, ó, e multipliquei por X, e o valor eu multipliquei por Y. No final aqui da tabelinha, eu vou fazer uma soma. Tá?
Aí é que vai dar um resultado. Vai dar um resultado aqui, ó. É porque eu não estou com os valores aqui. Depois vocês vão fazer esse cálculo. Aqui vai dar um resultado 1. E aqui vai dar um resultado 2. E aí, o centro do pilar, o centro de carga do pilar, vou colocar assim, x, centro de carga, CC, XCC, Y do centro de carga, YCC, em relação a essa origem, que está aqui, vai ser igual o resultado 1 dividido pela área total, que é a soma das áreas. Tá? E o Y vai ser o resultado 2 dividido pela área total. A área total basta somar esses valores aqui, ó. Aí você vai ter o total aqui, ó, é a soma desses valores aqui, vai ter o total, que é a área A total. Tá certo, gente? Então, basicamente assim, você calcula o centro de carga do pilar. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa geometria, porque aí vai ficar mais claro ainda, né? Fica melhor se eu te colocar os números aqui. Fica melhor se eu colocar os... Deixa eu só ver se... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, professor. Tá tudo bem? Sim. Deixa eu só achar que eu tenho um arquivo no Word que tem esse pilar justamente com a geometria dele. Só um instantinho, hein? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Aqui tem a geometria de todos os pilares, tá vendo? Deixa eu dar um foco no P8. Detalhe do P8. O que eu desenvolvi aqui com vocês, o pilar, ele está rotacionado. Deixa eu rotacionar aqui. Beleza. Olha só, então. Vamos preencher aqui essa tabelinha que foi criada. A gente pode dar um foco maior aqui.
Área que eu defini como área 1, essa que está aqui, ó, né? Essa que está aqui. Valor em metros quadrados. Fala para mim, é 0,25 vezes, ó, 25 centímetros, né? 0,25, vou colocar o sinal de igual. 0,25 vezes 2,30, tá vendo? 2,30. Então, essa é a área 1. Área 2. A área 2, na nossa definição do nosso desenho aqui, esse amarelo fica aqui, ó, compreendido nesse trechinho. Então, é 2,35 menos 50 centímetros. Então, fica, ó, igual 2,35 menos 0,5, não é isso? Porque é só o retângulo aqui, essa partezinha que está aqui, ó, vezes a espessura, que é 0,25. Tá? E a área 3 é igualzinha à área 1, porque esse pilar ele é simétrico aqui, é um U simétrico. Então, vou colocar aqui, ó, igual a esse cara que está aqui. Agora eu posso pegar e somar essas áreas. Faço aqui um somatório. Somatório, pronto. Agora a posição X de cada uma dessas áreas. Fala para mim. Vamos interagir aí. Na área 1. Posição X da área 1, gente. 12,5. A área 1 é o azul, professor? 12,5. A área 1 é azul. Não é isso? É a metade de 25. Então, ponto 125, ok? Ok. A área 2 é amarela. A 22,5. 2,6. Aqui tem 2,35, não é isso? Daqui até o meio é o quê? 2,35 dividido por 2, não é isso? Então, o meio dessa área. Mas não tira 25 de cada lado, da área azul e da área vermelha? Mas aí eu tiro 25, mas eu tenho que somar 25, né? Ah, tá. Entendi. Não é isso? Quer dizer, eu vou ter que tirar 50, né? Tem que tirar 50, fazer o cálculo até o meio e somar com 25. Mas é mais fácil pegar e fazer assim, ó, igual a 2,35 dividido por 2. Dá no mesmo. É a área 2. E a área 3? Posição X da área 3. Vê se, ó, né? 2,35 menos a metade da espessura aqui, que é 25. Menos ponto 125, não é isso? Isso. Agora, posições em Y das áreas 1 e 3 são iguais, não é isso? Ó, 2,30, a metade é o quê? 1,15 m. Não precisa nem de fazer aqui, ó. Vou colocar 1,15. Da área 2. Igual 2,30 menos a metade da espessura do pilar, ponto 125.
ok? Da área 3 igual a da área 1. Agora, o que eu faço? Multiplico cada área por x. Então, ó, igual área 1 vezes x. Faço o mesmo para y, igual o valor da área 1 vezes y. Pá. Aí aqui eu posso fazer o somatório. Faço o somatório. Qual é a posição x do centro de carga? É igual essa soma aqui, ó, soma de A vezes x, dividido pelo somatório das áreas. 1,175. Como esse pilar aqui é simétrico, se você fizer aqui, ó, igual 2,35 dividido por 2, dá 1,175. Ó. Tá batendo aqui, tá vendo? Então, essa distância aqui, tá? Desse pontinho aqui até o centro de carga, 1,175. E agora em y. Em y eu pego esse resultado aqui, ó, igual, né? Igual esse resultado, dividido pelo total da área. Dá esse número aqui, ó. 1,444. 1,444. Então, eu marco isso que está aqui, ó, em y. A partir desse ponto de origem, 1,175 em x e em y, 1,444. Esse é o centro de carga do pilar. Daí vocês vão marcar as estacas. Entendido, gente? Sim, professor. Beleza? Sim. Maravilha. Deixa eu parar a gravação aqui.